Dando continuidade ao nosso curso de cuidador infantil e a disciplina Criança com Deficiência. Essa é a aula 2. Eu me chamo Laiane Luize e estarei dando a finalização dessa nossa disciplina. Então, como levantado, ela é dividido como foi levantado na aula anterior, a disciplina foi dividida em 2 módulos e esse é o nosso segundo módulo. Então, daremos foco maior nos cuidados e atividades a serem desenvolvidas com as crianças com deficiência. Ter uma criança com deficiência física, com certeza, não é uma tarefa das mais fáceis, mas a criação se tornou muito mais positiva com os avanços que temos verificado, principalmente como foi falado na aula anterior, dos direitos. Não é à toa que hoje em dia, até mesmo o preconceito em torno dessas crianças já diminuiu e tende a se tornar coisa do passado. Criança com deficiência física enfrenta diversos tipos de desafios todos os dias, porém, a ajuda dos pais, cuidadores, é fundamental para que elas consigam aprender a enfrentar algumas dificuldades. É de suma importância, enquanto as instituições, como escolas, precisam também se adaptar para recebê-las de forma que não se sintam excluídas do grupo. As principais dificuldades encontradas por crianças com deficiências físicas são a locomoção, que dependendo do tipo de deficiência da criança, a casa e a escola pode ser uma grande pista de obstáculos para ela. Ainda é possível encontrar diversos lugares em que a acessibilidade é muito ruim ou até mesmo inexistente. As escolas são os primeiros lugares onde as dificuldades das crianças com deficiência física ficarão mais evidentes, como para subir e descer de escadas, por exemplo. Em casos como esse, onde não há forma de acessibilidade para a criança dentro de casa ou escola, é de extrema importância que os pais e nós, cuidadores, estejam atentos para que a criança receba o tratamento adequado dentro da escola, para que ela não se sinta excluída nem ofendida. Para isso, é preciso que o trabalho pedagógico feito lá dentro aborde essas questões. Dentro de casa, é necessário realizar as adaptações necessárias. Outra dificuldade são as dificuldades sociais. As dificuldades das crianças com deficiência física sociais estão também diretamente relacionadas à forma como os pais lidam com essa deficiência. A maior dica é não se tratar de maneira diferente, a não ser que ela realmente necessite. Mas temos que tentar tratar a criança como igual às demais. A superproteção dos pais ou até mesmo dos cuidadores faz com que a criança se sinta anormal e excluída de seu círculo social, o que pode prejudicar a sua formação. Deixar que a criança cresça junto com as outras crianças dentro de uma escola comum, de deficientes ou não, é de super importância esse desenvolvimento. Isso faz com que a criança, desde pequena, tenha noção da sua realidade, sem achar que ela não pode ser parte integral da sociedade. Esportes é um bom aliado para essa inclusão social. O lúdico na aprendizagem e o papel do cuidador. Então, Platão, já em 420 a.C., tinha uma visão do brincar mais voltada para a aprendizagem e para o social. Ele ressalta a importância de se aprender brincando, em oposição à utilização da violência e da repreensão. Então, foi verificado que as crianças com deficiências, independente de qual seja, elas assimilam mais, ela aprende mais brincando. Então, a utilização de jogos para o estudo dos variados conceitos facilita a compreensão, pois os conteúdos trabalhados de forma lúdica tende a ser mais atraente para as crianças. Jogos educativos são um deles, como de encaixe, de conhecimento de forma, seriação de tamanho, classificação, seriação, entre outros. Então, foi verificado que no processo de aprendizagem da criança com deficiência, o lúdico é fundamental. E o trabalho do cuidador não é somente com as deficiências, pois existe também os distúrbios de aprendizagem e as altas habilidades. Então, os cuidadores, além de trabalhar as deficiências, a parte que eles precisam de ajuda de locomoção, precisam de ajuda para alimentação, precisam de ajuda para higiene, para seus cuidados diários, também é importante a aprendizagem e as altas habilidades. Como o cuidador, ele está mais tempo com essa criança, ele pode atuar diretamente
nessa aprendizagem deles. Dessa maneira, o exercício lúdico é uma atividade condutora ao desenvolvimento integral, ou seja, as vivências lúdicas trabalham ao mesmo tempo a motricidade, a atenção, a memória, o raciocínio, a criatividade, a aprendizagem, a ansiedade, a organização espacial, a coordenação motora, o esquema corporal, entre outros. É importante que o cuidador proponha atividades que promovam a vinculação com êxito, bem como organize situações de aprendizagem a partir dos interesses manifestados pela criança e escolhas diante das possibilidades existentes. Professores, cuidadores e pedagogos têm que pensar em formas de promover a brincadeira inclusiva, ou seja, oferecer atividades e materiais que permitam que todos e todas brinquem juntos, independente de suas características. Brinquedos com texturas diferentes, com sons e com escritos em braille, que braille, lembrando que é a língua, dos deficientes visuais, atende vários tipos de deficiência. O papel importante do cuidador. Ele deve ajudar as crianças a se locomoverem pelas dependências da casa e da escola, auxiliar no processo de aprendizado, ler e escrever pela criança, caso ele não possua autonomia intelectual ou motora para isso. E seu trabalho também envolve a higiene da criança, ajudá-lo nas idas ao banheiro e elaborar atividades especializadas, como se trocar, arrumar uma cama, arrumar um cabelo, depende da necessidade dele naquele momento. E essa aprendizagem natural oferece às crianças a confiança para querer saber mais. Então, o cuidador, ele pode estar incentivando essa criança, não só aquelas outras atividades expostas. Então, brincar como processo e modo proporciona uma ética da aprendizagem em que as necessidades incluem as oportunidades de praticar, escolher, perseverar, imitar, imaginar, dominar, adquirir competência e confiança. De adquirir novos conhecimentos, habilidades, pensamentos, entendimentos coerentes e lógicos. De criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, pensar, memorizar e lembrar. De comunicar, questionar, interagir com os outros e ser parte de uma experiência social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a autodisciplina são vitais. Então, elas incluem a oportunidade de conhecer e valorizar a si mesma e as próprias forças e entendem as limitações pessoais. Eles incluem as oportunidades de ser ativo dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e valores sociais. Então, o cuidador é importantíssimo nesse processo de aprendizagem. Contudo, ao realizar a brincadeira, sem perceber, ela desenvolve o processo de aprendizagem, sobretudo no que se refere às regras, limites e assertividade. Então, existem 2 tipos de jogos que ocupam o espaço na educação desses alunos com deficiência intelectual, ou ainda com transtornos funcionais específicos ou transtornos globais de desenvolvimento. Então, há todos os tipos de deficiência. Jogos livres, como os de papéis ou faz de conta, que favorece a autonomia, a socialização e, consequentemente, uma melhor adaptação social no futuro. E jogos orientados pelo cuidador ou professor, como educativos ou didáticos, que são relevantes para o desenvolvimento do pensamento e a aquisição de conteúdos, porque proporcionam uma motivação cognitiva, ou seja, a passagem de uma postura de sujeito não pensante para sujeito ativo intelectual. Então, o trabalho do cuidador não é só as atividades básicas, também no processo de aprendizagem dentro de casa e o acompanhamento desse processo dentro da escola é de suma importância e de dever do cuidador. Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo é aquele desenvolvimento intelectual da criança. E são importantes para o conhecimento escolar mais elaborado, como calcular, ler e escrever. Esses jogos são fundamentais para os alunos com deficiência intelectual, pois contribuem para o aprendizado de conceitos científicos, bem como favorece a estimulação das funções psicológicas superiores em defasagem. O jogo
possibilita a criança com deficiência intelectual mais motivação, pois quer jogar bem, esforça-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Então, quanto mais motivadas ficarem, mais ativas mentalmente, favorecendo o aprendizado significativo associado à satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. Então, quanto mais motivados, quanto mais empenhados, melhora a sua autoestima e melhora o desenvolvimento em todos os aspectos. Então, conclusão. Podemos concluir que o cuidador tem um papel principal no desenvolvimento, tanto no desenvolvimento dessa criança, como no desenvolvimento da aprendizagem e inclusão dessas crianças com deficiência, tanto no ambiente pessoal como no ambiente social. E a atenção, cuidado e carinho para essas crianças é o ponto-chave para a relação de vínculo e assim adquirir confiança. Então, quanto mais atenção você dá, mais cuidado, mais carinho, mais a criança se sente segura com esse cuidador e mais assim ele vai adquirir confiança para poder aceitar os serviços prestados. E é isso. Eu espero que tenha gostado e entendido e até a próxima.